A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Combustíveis, entra na sua 5ª semana de trabalhos na Assembleia Legislativa. Bom, sobre o andamento das investigações e resultados da comissão até agora, eu converso com o presidente da CPI, deputado Duarte Júnior, do Republicanos. Bom dia, deputado. Muito obrigado. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os consumidores. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado por nos atender. Deputado, a CPI, claro, precisa fazer uma investigação, o propósito é esse, investigação aprofundada das razões que levam aos preços altos dos combustíveis nas bombas aqui da capital. Sabe-se que uma das razões é a política de preços praticada pela Petrobras. Tem um outro viés que aponta o ICMS como o vilão e também uma outra parte que aponta a possibilidade de cartel nos postos. Para ficar bem claro para o telespectador, qual tem sido o principal foco da CPI, deputado? Olha, Cabalau, o objetivo da CPI, de fato, é investigar esses aumentos, esses reajustes. E por isso, nós acreditamos que, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ser possível passar esse pente fino, abrir essa caixa preta para demonstrar ao consumidor se os preços praticados estão adequados ou não. Existe toda uma cadeia produtiva, a Petrobras, refinarias, distribuidores, revendedores, até chegar ao consumidor. E o que nós já descobrimos nesse mês de investigação, hoje faz um mês, a CPI completa um mês exatamente hoje, é que 73% dos postos investigados, ou seja, 7 a cada 10 postos investigados aqui na Grande Ilha, elevaram o preço de forma abusiva. Nós temos as comprovações de que isso aconteceu na primeira quinzena de fevereiro. E isso vai municiar esse relatório que será apresentado ao Ministério Público. São dados concretos que nós tivemos acesso através da força que a CPI tem de buscar documentações essas sigilosas para apresentar esse relatório e garantir um preço justo ao consumidor. Existem questões relacionadas também ao ICMS, a carga tributária, e nós precisamos responder o consumidor para que veja se de fato isso apresenta fundamento ou não. Nós já fizemos alguns levantamentos que demonstram uma total incongruência, um paradoxo. Veja, por exemplo, o estado do Piauí. O ICMS do gás lá é de 18%. E o gás vendido ao consumidor, de acordo com dados da ANP, varia de R$ 80 a R$ 82. Aqui no estado do Maranhão, nós temos o segundo menor ICMS para o gás, 14%. Mas o gás é vendido ao consumidor, o gás de cozinha, a R$ 85, R$ 90, chegando até mais de R$ 100 em algumas localidades do estado. Isso apresenta indícios de irregularidade e a CPI vai responder ao consumidor. O senhor falou de caixa preta, essa questão do gás é uma outra caixa preta e talvez tema de uma outra entrevista. Eu quero tratar sobre essa irregularidade de provas que o senhor falou. Esse número que o senhor falou, eu quero até que o senhor repita, é muito alto. Quer dizer que de 10 postos, 7 comprovadamente praticaram preços abusivos. Como a CPI chegou a essa conclusão? Eu sei que o senhor falou de documentos sigilosos, mas o que prova de fato esses aumentos abusivos? Olha, Cabalau, existe uma lenda urbana que nós vamos mostrar que não é lenda. O consumidor costuma afirmar que quando há um anúncio de aumento por parte da Petrobras, imediatamente esse reajuste, esse aumento chega até as bombas. Quando a Petrobras diz que vai aumentar, somente diz que vai aumentar, esse aumento já chega para o consumidor. Agora, quando há uma redução, e nós conseguimos identificar isso, foram 8 reajustes só em 2021, só nesse ano, 6 aumentos e 2 reduções. Quando há uma redução, o PROCON tem que ir para cima, tem que fiscalizar, tem que notificar para que essa redução chegue ao consumidor. Agora, o que nós percebemos em 7 a cada 10 postos investigados, ou seja, 73% dos postos investigados aqui na Grande Ilha, é que antes mesmo desse anúncio ser praticado, antes mesmo daquele revendedor ter um combustível novo no seu tanque, ou seja, um combustível, um produto que foi influenciado pelo reajuste da Petrobras, já se aumenta ao consumidor. De forma prática, nós identificamos que alguns revendedores, alguns postos, têm no seu tanque de combustível um combustível que foi comprado sem um aumento, sem o reajuste. Mas quando a Petrobras anuncia que vai aumentar, aquele produto que foi comprado por um preço menor já se eleva o valor para o consumidor. Isso caracteriza uma prática abusiva discriminada em leis federais. É crime.
É crime. Sim, pode ser configurado crime contra a ordem econômica. Sim. É uma prática abusiva ao consumidor, de acordo com a Lei 8.078 de 90, artigo 39, inciso 5 e inciso 10, e a Lei 15.21 de 51, artigo 6º. Então, nós estamos amparados na lei e vamos buscar, com a CPI, com os documentos que nós estamos tendo acesso, que a lei seja cumprida por todos e o consumidor não pague o pato. Deputado, então, por esses elementos, por esses documentos, essas informações e essas comprovações, pode-se dizer, então, que o aumento dos preços não está, o abuso do aumento do preço não está, então, diretamente ligado à política de preço da Petrobras, pelo menos no primeiro momento. Pode-se afirmar isso, né? Podemos afirmar que não necessariamente, que nem sempre esse aumento ele é desencadeado pelo anúncio da Petrobras. Nós temos provas para afirmar, eu sou advogado, estou afirmando isso no ar. Nós temos provas que fundamentam essa afirmação. Nem todo reajuste tem como base o anúncio da Petrobras. Nem todo reajuste tem como base a carga tributária. E aqui eu posso trazer outros elementos. O governo federal zerou PIS/COFINS para o gás de cozinha. O governo estadual reduziu o ICMS para o gás de cozinha. Mas nós não percebemos a redução do gás de cozinha para você, consumidor. Está errado. E é por isso que a CPI está enfrentando esse problema, está investigando, está analisando os documentos. Eu parabenizo aqui todos os servidores que têm colaborado com a análise desse documento de domingo a domingo, afinal de contas nós temos 120 dias para concluir as investigações, os parlamentares que fazem parte dessa comissão parlamentar de inquérito, aqui cito nominalmente o deputado Roberto Costa, relator dessa CPI, que tem se esforçado muito para que nós possamos entregar um bom resultado ao consumidor. Hoje, Cabalau, diferente daquela última vez que eu estive aqui falando da proposição da CPI, nós já percebemos uma redução na gasolina para o consumidor. Naquela época a média variava de 5,30, 5,50 até 5,70. Hoje, nós já encontramos postos de combustíveis vendendo a R$ 4,99, R$ 4,88, R$ 5,10. Houve uma redução, mas ainda não é o suficiente. Por isso que nós destacamos aqui os nossos elementos para que aquele que reajustou de forma equivocada possa reduzir ao consumidor e garantir um preço justo ao consumidor maranhense. Ok. O ICMS, quero bater um pouquinho nessa tecla. É apontado, sim, por alguns, por donos de postos, por exemplo, e por algumas pessoas, como um dos vilões. O senhor acredita que possa reduzir o ICMS? Essa redução poderia afetar o preço nas bombas? Todos nós defendemos uma redução da carga tributária, uma reforma tributária, é óbvio, mas reduzir por reduzir, sem a garantia de que vai chegar ao consumidor, fazer incentivos fiscais de modo que esse incentivo não chegue ao consumidor, não vale a pena, não atinge a finalidade. Tem que ter uma redução, mas essa redução tem que chegar ao consumidor. Eu disse aqui agora há pouco, o governo federal zerou o PIS e COFINS. O governo estadual reduziu o ICMS para o gás de cozinha, 14%. É o segundo mais barato, é a segunda alíquota mais barata do país. Mas quando a gente vai numa revendedora de gás, a gente percebe que o valor continua alto. Ou seja, houve uma redução da carga tributária, mas essa redução foi aglutinada pelos revendedores ou por qualquer outra pessoa que não foi absorvida pelo consumidor, porque o preço na ponta continua caro, continua alto e o objetivo da CPI é exatamente demonstrar isso com dados, com elementos que nós já estamos apurando e apresentando alguns aqui para garantir que o nosso estado tenha um combustível mais barato, tenha um gás de cozinha mais barato, porque tem muitas pessoas que inclusive estão nos assistindo, Cabalau, que não tem mais condições de preparar os seus alimentos com gás de cozinha, voltar a cozinhar com carvão. Estamos diante de uma tremenda crise financeira e sanitária. Então, falta recursos para que as pessoas busquem esse produto, que é um produto essencial. Deputado, houve uma fiscalização da CPI em alguns postos aqui de São Luís. Foi detectada irregularidades nessa fiscalização e elas vão continuar? Sim, nós aprovamos na CPI um requerimento para que o IMEC é o Instituto de Metrologia, ele possa investigar, fazer realmente a análise da volumetria, ver se todos os procedimentos, se a legislação federal, se as normas exigidas pelo Inmetro estão sendo cumpridas. Foram feitas dois levantamentos de fiscalização, mais de 30 postos foram fiscalizados. No primeiro dia foi identificado apenas uma irregularidade em uma bomba que estava colocando combustível a menor para o consumidor.
De acordo com as normas do Inmetro, aquele teste de volumetria, aquele galão de 20 litros, pode ter uma margem de diferença de 100 litros para mais, 100 ml para mais e 60 ml para menos. Só que, na verdade, nesse posto, nessa bomba, teve uma redução aí de 80 ml, ou seja, 20 ml a mais, que acaba desencadeando um prejuízo ao consumidor. Imediatamente o IMEC apurou, fez todo o procedimento de autuação e nós vamos ter acesso a todo esse relatório e vai municiar também a CPI. Essas fiscalizações se estenderão a postos do interior? Como é que está o trabalho feito em relação aos postos do interior do estado? Sim, essa CPI é uma CPI estadual. Nós estamos analisando os postos de combustíveis, as distribuidoras em todo o estado do Maranhão. Nós fizemos uma divisão pelas 5 regiões e posso aqui garantir que essa CPI, que as investigações, elas vão sim se estender nos 217 municípios do estado. Deputado Duarte Júnior, presidente da CPI dos combustíveis, obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, desejo um bom dia de trabalho a todos e deixo aqui a informação clara a você, consumidor. Nós estamos trabalhando de forma firme, de forma séria e de forma técnica. Nosso compromisso é com você para garantir um combustível mais barato e com qualidade a todo consumidor maranhense. Que seja. Amém. De volta com vocês, bom dia a todos. De volta contigo, Soares.